Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Queria passar para vocês uma reflexão que eu tive, um pensamento que eu tive, que veio a respeito de uma pregação que eu vi, há um bom tempo da Igreja Universal. Eu tive um sonho, foi muito engraçado. E o sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava numa reunião há muitos anos atrás, que eu fui na Igreja Universal. E sonhei que eu estava lá assistindo a esta reunião, que eu assisti há muitos anos atrás. Nessa reunião o pastor falava o seguinte: provavelmente vocês devem ter passado por isso também. Estava lá assistindo a reunião, o pastor foi, pegou a Bíblia, pregou uma palavra, falou sobre Deus, e falou que você deve adorar a Deus acima de todas as coisas, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E de fato, realmente nós devemos adorar a Deus sobre todas as coisas. Mas então o pastor pega e fala o seguinte: quem é o Deus? E quem é esse Deus que a Bíblia se refere? O Deus do altar. Mas espera aí. Aí a gente já percebe que existem dois deuses na Igreja Universal. Existe o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Moisés e Jacó, e o Deus do altar da Igreja Universal, porque eles pregam muito isso. Nós devemos adorar o Deus. Mas que Deus é esse? O Deus do altar. E aponta para o altar da Igreja Universal. Aí a pergunta aqui fica: quem é o Deus do altar da Igreja Universal? Já que não é o mesmo Deus do qual Abraão serviu, Moisés e Jacó, quem é o Deus do altar da Igreja Universal? Recebe a minha adoração, como a corça que suspira. Suscita só amor. Suscita só amor, só amor. Mamon ou avareza. A avareza está ligada diretamente a Mamon. Por Mamon quero dizer o demônio que é o senhor do dinheiro. A avareza é um pecado mundão, cria misérias, ladrões e até assassinos. O lobo é o animal, que em Amuide é retratado vindo do inferno, carregando Mamon, para inflamar o coração do ser humano com avidez. Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre, personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Como ser mamon representa o terceiro pecado, a ganância ou avareza, também o anticristo, devorador de almas. É um dos 7 príncipes do inferno. Sua aparência é normalmente relacionada ao nobre de aparência deformada, que carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos para obter suas almas. Em outros casos, é visto como uma espécie de pássaro negro, semelhante ao abutre, porém, com dentes capazes de estraçalhar as almas humanas que compra. Mais rico? Não. Eu sou o mais rico da face da terra. Não tem ninguém mais rico do que eu. Não, mas peraí. Pera lá.
Muitos estão lá na enganação. Eu já estive lá na enganação, achando que está servindo a Deus, que está adorando a Deus, mas na verdade não. Está adorando o Deus do altar. E esse altar no qual tanto eles se referem, onde eles apresentam os votos das pessoas que as enganaram. Nesse sonho eu vi toda a cúpula da Igreja Universal vestindo vermelho. E eu acordei tão entregado com esse sonho que eu fui ver no Google qual o significado de vermelho na Bíblia. E o que significa vermelho? Sangue, pecado, sacrifício. Porque as mãos da Igreja Universal não são limpas. As mãos da Igreja Universal são sujas de sangue. Quantos inocentes morreram na Igreja Universal? Existe uma infinidade, muitas pessoas que morreram aí. Muito pecado, enganação, engana as pessoas, engana muita gente, engana até quem não é da Igreja Universal, falsificando informações, bilheteria de filme, dizendo que eu vendi tantos filmes, olha só. Na verdade não vendeu. Eles mesmos compraram os ingressos e divulgaram na televisão que venderam. Fora outras mentiras. Então, é esse o Deus do altar da Igreja Universal, no qual eles servem. Não é o mesmo Deus da Bíblia. Tem muita gente que larga a sua família, já largou a sua família, esposa, amigo, e foi servir o altar da Igreja Universal como pastor, obreiro. Na verdade não está servindo a Deus, está servindo ao Deus do altar da Igreja Universal. Pensem bem nisso. Fica com Deus aí, desculpa se ficou grande o áudio. E leia a Bíblia. É comum na maçonaria os maçons enterrar um livro para que futuramente, após 100 anos, outros maçons possam desenterrar este livro. E por incrível que pareça, ele continua intacto. Da Igreja Universal isso não é diferente. É comum pastores e bispos enterrarem a Bíblia onde eles irão edificar futuros templos ou para os inaugurar. Porém, eles têm o costume de cavar um buraco, pôr água e depois jogar a Bíblia lá dentro e enterrá-la. Mas, por que eles enterram a Bíblia dentro da água? Bom, o que acontece se você pegar um pedaço de uma folha, um pedaço de um papel onde tem algo escrito e colocar dentro da água? Essa palavra irá se dissipar na água, irá desaparecer. É justamente por isso que o bispo Edir Macedo faz isso, para que a palavra de Deus seja apagada nas pessoas. Você pode perceber que membros da Igreja Universal e obreiros e pastores, pessoas tão fanáticas que eles quase não lêem a Bíblia. E quando eles lêem, geralmente é um versículo isolado, o versículo que o pastor pediu, que o pastor mandou eles lerem. Eles lêem apenas um versículo, eles isolam um versículo durante a reunião, lê aquele versículo, pede o dízimo naquele versículo, a oferta da fogueira santa, e não se fala mais nisso. O livro mais lido na Igreja Universal é o livro de Malaquias, justamente aonde se diz respeito ao dízimo e às ofertas. Porém, pergunte a algum obreiro se ele já leu todo o livro de Malaquias e pergunte a ele se ele sabe quem foi Malaquias. E é justamente por isso que eles têm essa prática, para que a palavra de Deus seja apagada nas pessoas, e enterram para que a palavra também seja enterrada e seja morta. Diga-se de passagem que Bispo Edir Macedo é um maçônico, e este vídeo
não deixa dúvidas. Veja agora o vídeo de Edir Macedo enterrando a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Grava isso, porque dentro de um ano a Igreja Universal do Reino de Deus será diferente aqui nesse lugar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Ó meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que neste momento, que esta pedra sobre a qual está fundamentada a tua igreja, meu Deus, venha a ser edificada a habitação do Deus vivo, o Senhor nosso Deus, aquele que deu a sua vida por nós. Glorifica o teu nome, meu Pai, na vida de cada um de nós e no templo que surgirá deste lugar. Meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós consagramos este lugar para a glória de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Lança, Pai. Pode lançar. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. É o nosso Deus. Amém. Pode jogar um pouco de terra. Pode jogar. Isso. É isso aí. Graças a Deus. É isso aí. A minha fé pela graça, a minha fé é poderosa. Vai saindo em nome o homem que andou na Galileia. Hoje está comigo, aumenta mais a minha fé. Improvisada, vem junto com a gente, compra feijoada. Sou da Força Jovem. Bom dia ou boa noite para você que está vendo esse vídeo aí agora. Sejam todos bem-vindos ao canal do Estevão. E eu começo esse vídeo com as imagens a seguir que mais parecem um centro comercial ou uma feira. Mas acreditem se quiser, se trata de uma igreja que se diz cristã. As imagens até me lembram aquela passagem no qual Jesus Cristo expulsou os comerciantes de dentro do templo. Templo onde esse deveria ser usado para oração, para adoração a Deus, mas estava sendo usado para o comércio, o que não é diferente das imagens a seguir. Eles vendem de tudo, desde galinhada até smartphones. O que predomina é o comércio. Nós temos celulares de R$800 por 250. Provavelmente você deve estar pensando que esse dinheiro arrecadado será usado para a obra beneficente. Só que não. Edir Macedo lançará um filme chamado Nada a Perder, e o objetivo do Edir Macedo nesse filme é quebrar recordes de bilheteria. Então os membros da igreja, os voluntários, os obreiros e os membros estão vendendo esses produtos para arrecadar dinheiro e com o dinheiro comprarem os ingressos, e depois estancar na mídia e o filme foi recorde de venda, sendo que eles mesmos compraram os ingressos. Assim como foi a fraude dos 10 mandamentos, Edir Macedo irá fraudar a bilheteria do filme Nada a Perder, para depois colocar nas mídias, nas redes sociais, nos jornais, dizendo que o filme foi recorde de venda, sendo que na verdade ele mesmo comprou o ingresso, ou seja, uma mentira.
Outro ponto também que deve ser ressaltado é que essas mesmas pessoas que estão vendendo aí agora feijoada, galinhada, smartphone, essas mesmas pessoas no último dia 17 de dezembro participaram de uma campanha da Igreja Universal chamada Fogueira Santa, no qual elas desposaram de um grande bem material delas, como carro, quantia financeira em conta bancária, salário, casa ou carro, e doaram para a Igreja Universal. Eu quero pedir a você uma oferta de 100 mil. Mas espera aí, por que não usar esse dinheiro que foi doado nas campanhas da Fogueira Santa, oferta e dízimo para comprar os ingressos? Por que as pessoas têm que levantar o dinheiro de outra maneira para comprar os ingressos? Isso porque o dinheiro usado bem como dízimo, oferta e campanhas, esse dinheiro simplesmente desaparece. Eles conseguiram rastrear o desvio de parte deste dinheiro, desde as doações dos fiéis até a compra de 2 emissoras de TV, um prédio e um jatinho. Segundo a revista Veja, Edir Macedo também é dono de 90% da Rede Record. A mulher dele, Esther Eunice Rangel Bezerra, é dona dos outros 10%. A Veja apurou que o casal tem ainda uma coleção de imóveis que inclui 2 apartamentos em condomínios de luxo em Miami, nos Estados Unidos. O primeiro avaliado em 2 milhões e 100 mil dólares, o segundo em 4 milhões e 700 mil dólares. Juntos, os dois valem mais de 12 milhões de reais. E não é só. Em 2007, Macedo estava construindo uma casa de 2 mil metros quadrados em Campos do Jordão, em São Paulo, no valor de 6 milhões de reais. Ele já era dono de outra casa na mesma cidade, comprada por 600 mil dólares, mais de 1 milhão e 100 mil reais. Segundo a denúncia do Ministério Público, isso é prova de que Edir Macedo engana os fiéis embolsando o dinheiro que deveria ter destinação religiosa, aproveitando-se da imunidade tributária para fazer transações comerciais e enriquecer. E quando a igreja precisa fazer uma reforma, precisa comprar algo, eles fazem dessa mesma maneira. Vendem galinhada, vendem feijoada e levantam dinheiro de uma segunda forma para fazer a reforma da igreja ou comprar os ingressos. E o dinheiro usado como dízimo de oferta e na Fogueira Santa, que são os maiores bens financeiros que a Igreja Universal recebe como doação, esse dinheiro simplesmente desaparece. E um detalhe, a igreja é isenta de impostos. E esse dinheiro, por lei, deveria ser usado para o benefício da igreja. E esse dinheiro simplesmente desaparece. A verdade é que quem realmente cresce nessa história é a igreja. E as pessoas só diminuem. A reportagem mostra que a Universal repassa anualmente à Record valores cada vez maiores. Em 2006 foram 240 milhões de reais. Em 2007, 320 milhões. E no ano passado, 400 milhões de reais. Segundo a Veja, a Universal paga à Record mais de 200 mil reais por 1 hora na faixa da madrugada, que tem 1,4 ponto de Ibope, um valor muito acima do de mercado. Na mesma faixa, a TV Globo cobra 50 mil reais por hora, com Ibope de 6 pontos. A revista conclui que a compra de horários na madrugada para a transmissão de programas religiosos é um modo de tentar justificar, do ponto de vista legal, a enorme quantidade de recursos que a Record recebe da igreja. Dinheiro desviado dos fiéis e que, portanto, não paga imposto. Diante de tanta heresia, hipocrisia, falsidade, crimes, muitas pessoas vêm se perguntando, algumas pessoas elas vêm se perguntando, né? Por que não há uma intervenção espiritual da parte de Deus para com esse tipo de coisa? Pessoas que brincam com o nome de Jesus, pessoas que são hipócritas, pastores hipócritas, no altar fala uma coisa, prega uma coisa que ele não vive. Heresias, distorção da Bíblia, da palavra de Deus, que através dessa distorção muitas pessoas vêm perdendo a salvação, vêm perdendo o seu foco, sendo tragadas para o inferno. Pessoas que vêm sofrendo dentro dessas instituições, acreditando nesses homens, acreditando nessas mulheres que se dizem de Deus e simplesmente tendo a vida toda destruída, família destruída, tudo sendo destruído por conta desses falsos profetas. Muitas pessoas vêm se perguntando isso, algumas pessoas vêm se perguntando isso. Tem pessoas que vêm até perdendo a fé,
em Deus por causa disso. Ateus, tem várias pessoas que são ateus por causa disso também. Mas para me responder essa pergunta para você, eu terei que ler aqui alguns versículos bíblicos, passagens bíblicas, onde profetas profetizaram coisas que aconteceram. Por exemplo, a morte de Jesus, o fato dele ter sido traído, são coisas proféticas. Hoje você se pergunta por que Deus não age, por que Jesus não há uma intervenção espiritual. As pessoas também se perguntavam na época de Jesus. Ora, se você está aí na cruz ao Filho do Homem, você sabe que vai apanhar, por que você não foge? Por que você não usa todo o seu poder para poder se salvar? As pessoas também se perguntavam isso. Então eu vou aqui ler algumas passagens bíblicas para que você entenda o meu ponto de vista. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos 41, versículo 49. E o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Mateus 26, versículo 48. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías capítulo 50, versículo 6. Então cuspiram-lhe no rosto e lhes davam punhadas, e outros o esbofetavam. Mateus capítulo 26, versículo 67. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, versículo 12. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Mateus capítulo 27, versículo 38. Então você viu aí que tudo aquilo que aconteceu era profético. Por mais que uma pessoa estivesse ali, um exército, uma nação dissesse que Cristo não ia para a cruz, ele iria de qualquer maneira, porque era profético. Essa profecia foi dita há quase 1000 anos atrás, e só foi ser cumprida após quase 1000 anos. No caso, o Messias, que é Jesus Cristo. Então, por mais que você tentasse, qualquer um tentasse impedir, ele iria de qualquer maneira. Era uma profecia. O próprio Pedro já chegou a dizer a Jesus: não vá, Jesus. E o que Jesus disse? Aparta-te de mim, Satanás. Porque aquilo ali era a profecia. Jesus ficou calado, tudo já foi dito. Mas antes que você entenda mal, saiba que o fato de Judas trair Jesus era profético. Mas o fato dele se suicidar não era profético. Ele se suicidou, não estava na profecia. Ele escolheu se matar, mas não era para ele ter se matado. Ele poderia muito bem ter ido lá, pedido perdão, mas não, ele preferiu se matar. Então até aí você entendeu mais ou menos o que eu estou querendo dizer, O que aconteceu com Jesus na cruz, a traição, tudo aquilo foi profético. Até o fato dele ter sido vendido por 30 moedas era profético. Tudo aquilo ali foram profecias ditas por profetas há quase 1000 anos atrás. Agora vamos aqui para o Novo Testamento. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 11 ao 12. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Mateus capítulo 24, versículo 25. Então você viu aí que tudo isso que está acontecendo é profético. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como seria a tua segunda vinda, como iremos saber como o Senhor está vindo? Então Jesus falou todos esses sermões. Porque nós entendemos que a segunda vinda de Jesus Cristo seria marcada principalmente por vinda de falsos profetas e falsos mestres.
homens que virão em nome de Jesus, mas que não são ele, e que fariam até grandes sinais com as mãos, cura, expulsar demônios, tudo com o intuito de enganar as pessoas. Tudo isso profético. E ele ainda ressalta: assim como a mãe sabe que seu filho está para nascer por conta das dores dos partos, assim também vocês irão saber que a minha vinda está chegando devido aos sinais. E esses são os sinais. A segunda vinda de Cristo, o Apocalipse, o fim dos tempos, seria marcada principalmente por vinda de falsos pastores. Falsos profetas. Homens que fariam até grandes sinais. Só que, infelizmente, as pessoas estão muito ocupadas lendo Malaquias 3:10 e se esqueceram dessa passagem importante para um cristão, que é a sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo. Estão muito ocupadas ali em Malaquias 3:10, né? Em Abraão, sacrifício e tal. E Jesus ainda nos alerta aqui, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Se Jesus diz que eles vêm vestidos como ovelhas, então eles vão vir vestidos como o quê? Como pastores, bem vestidos, gravata, falando bem, mas por dentro são lobos devoradores. As pessoas se esqueceram dessas palavras. Então tudo isso está acontecendo aí nas igrejas, esses pastores aí brincando com a palavra de Deus, enterrando a Bíblia. Gente, Bispo Macedo enterrou a Bíblia, um vídeo do Bispo Macedo enterrando a Bíblia. O povo assistindo e aplaudindo ainda. Pode jogar um pouco de terra, meu filho. Pode jogar. Isso. É isso aí. Graças a Deus. É isso aí. Quanta enganação. Então tudo isso é profético. Por mais, você pode ver que a maioria deles tem a mania de dizer assim: se eu sou um falso profeta, então que eu morra aqui, então que a minha casa caia, que não sei o quê. Mas isso não vai acontecer, porque Deus ele não vai intervir dentro da tua própria profecia. Deus jamais irá intervir para que sua profecia não se cumpra. E eles se aproveitam disso, né? Sabendo disso, fazem desafios. Ah, se eu sou um falso profeta, se tudo isso aqui é mentira, então que caia sobre mim um raio, que eu morra agora, que não sei o quê. Mas Deus não vai fazer isso. Aí você se pergunta, por que Deus não tem misericórdia dessas pessoas que estão sendo enganadas? Não intervém pelo menos pela misericórdia. Tenha dó dessas pessoas que estão lá dentro ali sendo enganadas, sofrendo, perdendo o seu dinheiro, perdendo suas casas, perdendo seus carros, andando de ônibus, andando a pé. Pessoas que perdendo tudo, destruindo famílias totalmente. Por que Deus não intervém pelo menos pela misericórdia? Para responder essa pergunta, eu quero que você veja um vídeo. Esse vídeo, eu vou rodar um vídeo aí agora. E você vai entender exatamente qual é o meu ponto de vista. Então veja aí o vídeo. E aí, meninas, tudo bom? Tudo. Prazer, Elias. Prazer, Rafa. Meu, acho que vocês surgiram na hora certa, porque eu preciso de ajuda. A gente. Vocês mesmos. Meu, acabei de chegar aqui, vim de São Paulo, morrendo de fome. Preciso comer alguma coisa urgente por aqui, tipo... Por aqui não vai ter nada mesmo. Eu queria comer carne. Tem uma churrascaria legal, Tem várias. tipo uma boa mesmo que eu possa... Eu quero comer até, tipo, até o garçom pedir pra me retirar do lugar. Tem uma top lá? Tem. Meio longinho, mas tem. Ah, putz. Meu, eu não conheço nada aqui. Vocês não... Vamos comer alguma coisa lá comigo? Vamos lá comer alguma coisa, pô. Porque senão eu vou me perder. O que você acha? Não sei, amigo, vocês são parceiras. Não, vocês são parceiras, então vamos junto todo mundo, que eu sou parceiro também. Não, vamos? Pode ser. Não, bora, porque aí você já me mostra umas baladinhas pra lá. Pode ser. Vamos? Vamos ver, então a churrascaria vocês vão me levar, hein? Aonde vocês vão? Não é no Camaro? Não, meu carro é esse aqui, ó. Não, pera aí, velho. Ô. Agora, qual é a diferença dessa mulher para essas pessoas aqui? Qual é a diferença? Nenhuma. Ambas são interesseiras. A mulher era interesseira e essas pessoas também são interesseiras.
buscam a Deus apenas por interesses próprios. Elas não estão ali para buscar por si mesmas. Elas fazem esse tipo de propósitos, elas dão um carro, elas dão a casa, elas andam e andam e andam, tudo por interesse. Não, vou dar um carro para ganhar 2. Vou dar uma casa para ganhar 2. Vou dar todo o meu salário para mim ficar rico. Eu vou fazer isso, aquilo, vou dizimar, vou ser um dizimista, porque um dizimista ele tem privilégios com Deus, um dizimista sempre vai dar tudo certo para ele. Eu vou ofertar, porque se eu ofertar, Deus vai me dar em dobro, não vai deixar faltar, Deus vai me dar dinheiro. Então, é tudo interesse, tudo por interesse. E devido a esse interesse, Deus entrega ele na mão dos homens. Já que vocês dão ouvido aos homens, então se vira com eles. Então essas pessoas, elas estão ali, lutam, brigam. Você pode ver que a maioria dessas pessoas que estão dentro dessas sinagogas tem um nome no SPC negativado. Essas pessoas vivem pedindo emprestado. Essas pessoas moram de aluguel, a grande maioria mora de aluguel. Tem a casa toda caída aos pedaços, que nem reboco tem. Essas pessoas sempre vivem, vira e mexe, tem uma doença do coração, tem uma doença do joelho, tem um familiar dela que tem uma doença, que ela vive indo na igreja, ele fazendo propósito para curar e nunca cura. Tudo por interesse. Você pode ver que essas pessoas, na tentativa de chamar a atenção de Deus, porque de tanto sacrificar, de tanto pular, de tanto gritar Deus não ouve, então elas se vestem de vermelho para chamar a atenção de Deus, se vestem de branco para tentativa de chamar a atenção de Deus, de sinal de revolta, se vestem de preto, se vestem de preto para tentar chamar a atenção de Deus também, se vestem de amarelo para Deus tentar chamar a atenção de Deus, olha, estou vestindo de amarelo aqui, estou dentro da sinagoga aqui, vamos vestir de amarelo e tal. Elas se vestem com roupas de pano de saco, se vestem até com roupas do exército, até com roupas do exército elas se vestem tentando chamar a atenção de Deus. Nada, 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 e morre na praia. Elas gritam, olha só. Gritam, se auto-intitulam os revoltados, se vestem disso, daquilo, rasgam suas vestes tentando chamar a atenção de Deus, mas como a própria palavra diz: porquanto não me ouvistes, eu direcionarei os meus ouvidos para outros lugares quando vocês gritarem. Pode gritar do tanto que for, pode vestir de arco-íris, você pode vestir de rosa, não vai chamar a atenção de Deus, porque vocês são interesseiros, só procuram a Deus por segundas intenções, por isso que estão entregues nas mãos dos homens. Devemos lembrar que Salomão foi um dos homens, se não foi, o homem mais rico que a Bíblia já relatou. O homem mais rico, até seus empregados ali usavam roupas de ouro. Mas olha só, e disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. É o que a Bíblia diz a respeito de Salomão. Salomão subiu no monte ali e sacrificou 1000 bois. Mas o que ele pediu? Entendimento para discernir o que é justo. Quantos desses aqui estão pedindo um entendimento para discernir o que é justo? Quantos? Quantos fizeram alguma fogueira santa aí para pedir o que é justo? Quantos fizeram algum propósito para pedir o que é justo? Fizeram algum dízimo? Deram alguma oferta para pedir a Deus o que é justo? Só pedem riquezas, são todos interesseiros. Por isso estão entregues nas mãos dos homens, e Deus dá isso como castigo para eles. O que eu tinha para falar era isso. Espero que você tenha entendido o que eu disse a você. E se você é uma dessas pessoas que procura a Deus apenas por segundas intenções, fique sabendo que você não ganhará nada. Porque Deus não é um banco. Infelizmente as pessoas associaram Deus, a palavra Deus, Jesus Cristo, como banco, como sinônimo de dinheiro.
Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui um versículo bíblico e medite nele. Fui! Olá galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é o Doutor Anônimo com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo nós temos aqui a Igreja Universal novamente. Desta vez eu selecionei 5 dos propósitos mais ridículos já feitos na Igreja Universal para arrecadar dinheiro. Isso mesmo, dinheiro. A Igreja Universal, como todos nós já sabemos, é famosa por ter muitos escândalos envolvendo bispos e pastores e envolvendo dinheiro. Só que aqui eu selecionei 5 propósitos que elas mais usou para ganhar dinheiro. Então vamos aqui. Número 5. Vassouras ungidas de R$1.300. Imagina você que não tem nenhuma vassoura na sua casa, tá precisando de dar uma varrida para tirar aquela inveja, tirar aquele mal olhado da vizinha, da irmã. Então, que tal você passar na Igreja Universal e comprar uma vassoura dessa? Porque lá durante um bom tempo eles deram essas vassouras ungidas que chegaram a custar R$1.300. É que os pastores levaram as vassouras para um monte e lá eles consagraram e depois ofereceu ao povo como uma vassoura ungida que poderia ser usada para tirar o mal olhado e a inveja das pessoas. Só que a oferta que eles pedem para que te entregasse essa vassoura é de R$1.300. Geralmente eles abaixam o valor de R$1.300, isso em 500, 400 e o menor valor é R$150. E, lógico, muitos caíram nessa conversa e adquiriram essa vassoura. Porque geralmente eles não falam você quer comprar, eles falam nós temos a vassoura ungida, pegue esse envelope, traga R$1.300 e nós vamos te dar essa vassoura ungida que nós consagramos, nós levamos para o monte de Israel, levamos para ali, para acolá e lá nós consagramos, leva essa vassoura. E, infelizmente muita gente caiu nessa conversa e acabou dando R$1.300 em uma vassoura. É, rapaz, ela não brinca, né? De brincadeira não, cara. Número 4. Sabonete ungido de R$3.000. Esse sabonete aqui é especial. Você está precisando de um sabonete para tomar banho, para tirar aquela mazela do seu corpo, tirar o mal olhado do seu corpo, a inveja da sua vida? Que tal adquirir um sabonete desse que custa R$3.000? Isso mesmo. Agora, o que acontece? O que acontece é que a Igreja Universal fez vídeos com seus pastores dentro da lama. Isso ficou muito famoso, esse vídeo que eles fizeram. Os pastores entraram dentro da lama e lá eles consagraram o sabonete para simular que como sua vida estivesse na lama, se a sua vida financeira estivesse na lama, ou sua vida familiar estivesse na lama, a sua vida sentimental estivesse na lama. Então eles foram lá e simularam isso. Olha só como eles ficam ali e fazem todo aquele teatro dentro da lama. Tudo isso para te entregar um sabonete por R$3.000. Eles afirmam que o sabonete foi ungido em Israel. E as pessoas, como sempre, caem nessa conversa sem nem mesmo averiguar a origem do produto. Um sabonete desse custa em média R$2 se você comprar no mercado, mas lá custa R$3.000. E como eu falei, geralmente eles abaixam o valor, eles falam, você que não tem R$3.000, você pode pegar o de R$2.000, o de R$1.000, o de R$800 e o de R$300. E nós estamos aqui neste momento com este sabão que foi consagrado em Israel. É muito forte. E muita gente cai igual pato na lagoa nessa conversa. Bom, vamos para o número 3. Carro ungido. Esse aqui também é bastante curioso e gerou bastante polêmica. É que na Igreja Universal, em uma fogueira santa, o pastor queria estimular as pessoas a dar o teu veículo na igreja, a dar o teu carro novo, a tua moto nova.
Então, o que o pastor fez? Ele simplesmente pediu que uma pessoa que tivesse carro importado entrasse dentro da igreja com o carro importado, para que as pessoas pudessem pôr as mãos nesse carro importado e determinar que esse carro seria delas. Mas para que esse carro fosse dela, ela teria que dar o teu carro para a igreja. E olha só, e o pastor não brincou não, ele entrou com tudo dentro da igreja com o carro. Olha aí para você ver nas imagens. E as pessoas, né, como sempre, caem igual patinho na lagoa, deu seu carro, deu sua moto, deu seus bens e tocou no carro. Isso foi bastante engraçado. Isso aconteceu na Igreja Universal também durante uma fogueira santa. Eu sinceramente não sei como é que as pessoas não caem, né? E olha só, a pessoa adora ali, ela toca no carro ali, olha só. Isso foi bastante engraçado. A Igreja Universal realmente, eles são muito criativos para quando se trata de arrecadar dinheiro. O senhor tá velho não, o senhor tá muito novo. Mas não faz mal, se tiver velho, mamãe... Água ungida por Moisés. E aí, tá com sede? Quer beber uma água? Que tal beber uma água consagrada pelo próprio Moisés? É, meu amigo. Foi consagrada por Moisés no rio Nilo. E cada água dessa custa em média R$1.000, R$130, R$800. Como eu falei anteriormente, as pessoas caem igual patinho sem nem averiguar a origem do produto. Eles foram lá, deram água pro povo. Diz que a água foi ungida por Moisés no rio Nilo e que ia tirar toda a mazela da vida dela, que ia ser abençoada, que não sei o que lá. E aí vendeu a água por R$130 e água de até R$1.000. E olha só, muita gente caiu nessa conversa fiada e acabou adquirindo esta água aí. Agora, esse aqui é o meu favorito. Esse aqui gerou até notícia nos jornais, gerou processo para a Igreja Universal, virou até tema de noticiário da Rede Globo. O que acontece? Que tal você ganhar um certificado, escuta bem, um certificado assinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É, meu amigo, isso mesmo. Não foi assinado por ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Só que para você adquirir esse certificado, você tem que dar uma oferta de R$60.000. E você dando essa oferta de R$60.000, em 3 dias o seu certificado vai estar em tuas mãos. Um certificado de doador assinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Confira aqui no vídeo. Edson se aposentou por invalidez. Na Universal ele não conseguiu a cura que buscava para a doença psiquiátrica. A única recompensa que Edson recebeu por R$60.000 em doações foi um diploma de colaborador assinado pelo Senhor Jesus Cristo. É muito forte isso. Bom, esse rapaz felizmente correu atrás dos seus direitos e conseguiu ter o dinheiro de volta. Mas e os que não conseguiram? Então, meu amigo, tá aí pra você ver que a Universal não brinca em serviço mesmo, cara. A Universal, eu comparo a Igreja Universal com o rei do marketing. Ela vende toalha ungida, ela vende pedaço de gravata, ela vende várias coisas. Só que ela engana o povo. O que ela fala? Geralmente ela faz assim: não, olha só, nós temos aqui a toalha ungida, o pedaço da gravata ungido, o sapato ungido do pastor. Se você quer adquirir esse sapato ungido, dê uma oferta aí de R$300, R$500 e você vai adquirir esse sapato para levar para sua casa. E muita gente cai igual patinho nessa conversa. É isso aí, amigo. Então, se você for na Igreja Universal, toma bastante cuidado, porque lá você pode encontrar a meia velha do pastor por R$800. É muito forte isso. É, meu parceiro. Então esse vídeo fica por aqui e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, porque isso cresce bastante o meu trabalho. E se o vídeo não tá dando views, não tá dando curtidas, eu vou entender que o trabalho não está sendo bem feito. Então curta o vídeo, compartilhe aí. E também para poder abrir os olhos das outras pessoas, né, que estão lá dentro, estão sofrendo lá dentro, entendeu? Acho que vão adquirir alguma bênção, mas não vão adquirir. Isso é tudo ilusão. E eu vou nessa. Fui, até a próxima. Participar dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Você conhece alguém? Eu diria para você, invista nesse congresso. Invista no congresso empresarial, você vai arrebentar. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. O bispo Jadson e também o bispo Alain, o pastor Alain, estão aqui todas as segundas-feiras trabalhando só para isso. Amém? Mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Em templos e igrejas de praticamente todas as religiões, o pedido de dinheiro é um procedimento comum. Com doações de fiéis são financiadas as obras de caridade. Mas, segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à Igreja Universal. Uma visita a cultos da Igreja Universal do Reino de Deus ilustra o que a denúncia descreve. A religião é apenas um pretexto para a arrecadação de dinheiro. Se você vai apresentar nesse altar o teu sacrifício, que é de 100 mil reais, que é de 50 mil, de 30, de 20 ou de 10 mil reais. Eu vou me desfazer daquela casa que eu tenho, eu vou me desfazer daquele carro, ou daquele apartamento, ou do que eu tenho, eu vou colocar esses 10 mil no altar. Eu vou tirar da minha poupança, mas por um sacrifício será válido a Deus. Não haveria nenhuma ilegalidade na coleta de doações se o destino dos recursos fosse outro. Os promotores lembram na denúncia que a Constituição Federal, inclusive, determina que igrejas não paguem impostos para que o dinheiro das ofertas possa ser integralmente aplicado em assistência social e na manutenção dos templos onde a fé é praticada. O que a denúncia contra Edir Macedo atesta é que ele e outros acusados vêm tirando dinheiro dos fiéis não para investir na igreja ou em assistência social, mas para enriquecer de maneira ilícita. Eu tenho que passar meu carro agora. Já pega a chave do documento, cliente,
seu papel de joga meu saquinho. Eu tô colocando no teu altar. Estas imagens foram gravadas 3 anos atrás em Porto Alegre. A RBS, afiliada da TV Globo, registrou a maneira como os pastores agem. Segundo a denúncia, eles seguem ordens de Edir Macedo e são avaliados principalmente pela capacidade de recolher dinheiro. Recursos que depois são desviados para empresas, o que foge do propósito de assistência social e religiosa de uma igreja. Que o menor disso você viu, em nome de Jesus, se você vai ser fiel realmente, diga meu Deus, eu serei fiel, e devolver 10% de tudo que vier em minhas mãos nesta semana. Para os promotores ficou claro que, sob o comando de Edir Macedo, os pastores não se contentam com o dízimo, os 10% do salário. O objetivo é arrecadar sempre mais, desviar o dinheiro e fazer fortuna particular às custas da igreja. E você vai pegar o que você tem e vai colocar no altar. Então pega o que você tem, o seu sustento, traz aqui e deposita para Deus. Hoje é tudo prata, em nome do Senhor Jesus. A denúncia afirma que as doações serviram para comprar bens e empresas, o que lesou os fiéis e a própria igreja. Este homem já frequentou a Igreja Universal. Ele falou em 2006 para a RBS e disse que fez doações, enganado por pastores que agem em nome de Edir Macedo. Eu comecei com 50, depois dei 200, depois uma vez dei R$1.000, depois outra vez dei R$2.000, outra vez dei 1.500, a outra vez dei 5.000. E aí foi indo. Vendi geladeira, vendi um freezer, vendi micro-ondas, a gente vai vendendo essas coisas. Né? Porque eles incentivam, a gente não dá muita bola para coisa material. O importante é estar com o coração limpo. Ele diz que chegou a ser obreiro, um auxiliar da igreja, e assim participou de Fogueiras Santas de Israel, as campanhas para aumentar a arrecadação. E conta que nas cerimônias, pastores usavam um falso óleo santo para induzir os fiéis a doar. Isso é tudo falcatrua. Eu acreditava, até o dia que eu fui comprar. Não come qualquer óleo, é óleo. Nós ia lá comprar uma lata de óleo e botava nos vidrinhos e dava para as pessoas como se fosse o óleo santo de Israel. Daí as pessoas ficam comovidas e ofertam. Entre antigos seguidores que se apresentaram à justiça como vítimas iludidas por promessas milagrosas, está um morador de Minas Gerais. Ele sofre de uma doença mental e, em troca de doações para a igreja, recebeu a chave do céu e um diploma assinado por Jesus Cristo. Mais uma evidência mostrada na denúncia de que os acusados se afastaram dos propósitos da religião, como nas imagens registradas em Brasília em 2005, que mostram a pilha de reais apreendida num avião fretado pela Universal. Ou ainda no flagrante feito em Nova York 10 anos antes, é o retrato da satisfação do fundador da igreja diante da generosidade dos americanos,
Certeza que vai arrebentar. Então vamos para a explicação. Essa aqui é a Igreja Universal do Reino de Deus, no qual todos nós conhecemos. E esses são os queridos obreiros. Os obreiros são trabalhadores voluntários da Igreja Universal, ou seja, são aqueles que fazem todo o trabalho pesado dentro da igreja, enquanto os pastores estão tomando um suquinho de laranja. Eles fazem todo tipo de trabalho dentro da igreja, desde limpeza, preparar envelopes para a reunião, entregar jornais aos domingos. Outros prestam serviços de manutenção da igreja, como arrumar o telhado, desentupir o vaso, trocar a lâmpada, enfim, manutenção em geral. Outros prestam serviços de portaria e vigilância, abrindo o portão para o pastor entrar com seu lindo carro doado na fogueira santa. Outros vigiam a igreja o dia todo e não ganham nem sequer o almoço da igreja. Sem falar que eles que convidam as pessoas para a igreja. E eles têm metas. Ai do obreiro que não leva ninguém. Eles até pagam as contas da igreja, pois quando a igreja precisa de uma reforma ou de pagar alguma conta que está atrasada, os queridos obreiros que levantam o dinheiro. E quando não conseguem, eles tiram do próprio bolso, fora seus compromissos com dízimos e fogueira santa, que é obrigatório para um obreiro. Por isso, a maioria tem o nome negativado ou deve na praça. Boa parte do seu dinheiro vai para sustentar a igreja. Alguns até tiram da boca da própria criança para dar à igreja. Sem falar que eles que cuidam das crianças na EBI. E de quebra, ainda faz um almoço para o pastor. Enfim, são eles que fazem de tudo. Agora você sabe por que a sua filha, obreira ou seu filho fica o dia todo na igreja. E tudo isso sem receber nada, nem sequer um obrigado. Isso porque eu nem falei de alguns que foram humilhados em públicos ou durante a reunião. Mas segundo eles, estão fazendo para Deus e não para o homem. Então eles não questionam. Agora que você já sabe o que são os obreiros e que tipo de trabalho eles fazem, eu irei prosseguir com a minha explicação. Mas já vou te adiantando, a igreja não deu nenhum ingresso para as pessoas. Quem deu os ingressos, na verdade, foram os obreiros, pois eles vendiam galinhada, faziam rifas, faziam bazar na porta da igreja. Para levantar dinheiro de compra dos ingressos, eles tinham metas, e quando não batiam as suas metas, eles tiravam do próprio bolso para completar o que faltava. Então todo esse dinheiro era dado a um pastor da Igreja Universal. Esse pastor ia até o cinema e comprava todos os ingressos. Para você ter uma ideia, em Recife, uma pessoa sozinha comprou quase 23 mil ingressos. Porém, a sala estava com apenas 75 telespectadores. A imprensa caiu em cima da Rede Record. Então a igreja passou a dar os ingressos para as pessoas de graça e fazer caravanas com ônibus, pagos com o dinheiro dos obreiros. Eles diziam que era uma forma de ganhar almas para Jesus. Mas atualmente essa mesma igreja vende uma Bíblia de R$315. Fora o site Univer, que tem assinatura paga, e os livros que são de autoria de Macedo, que também são vendidos. Mas os ingressos era para ganhar almas. A palavra de Deus pode comercializar. Como diz o canal do Otário, tá de sacanagem, né, de Macedo. E então, dessa maneira, quem realmente lucrava eram os empresários travestidos de pastores e bispos, sem tirar um centavo do bolso. Lembrando que a igreja não paga imposto. Mesmo sabendo que Jesus pagou imposto, ela se nega a pagar impostos, dizendo que o dinheiro é usado para obra social. Mas note que até agora nem tocamos nos dízimos, que são dados todos os meses dentro da igreja, que deveria ser usado para obra social, mas na prática realmente quem ajuda na obra social são os obreiros. Os dízimos simplesmente somem. É bom ressaltar que Edir Macedo finalmente mostrou aquilo que já não dava mais para esconder. O seu lindo apartamento de luxo em Miami, com vista para o mar. Tem até elevador para o seu carro ficar estacionado dentro do seu apartamento, custando aproximadamente 33 bilhões de reais. 1 para o Edir Macedo e 0 para o dizimista fiel. Acho que está na hora de parar de ler Malaquias 3:10 e começar a ler Malaquias 2:1. Tire você mesmo aí as suas conclusões.
Até o exato momento, tudo que eu falei, eu apresentei provas. Não venha você dizer depois que eu estou falando mal da Igreja Universal. Mas como diz o ditado, não há nada tão ruim que não possa ficar pior. E no ano que vem será lançado o filme de Edir Macedo. Serão 3 filmes, se eu não me engano. Agora imagine o esquema de lavagem de dinheiro que será feito nesse filme. Imagine o esquema de fraude para poder manipular os ingressos e parecer que venderam muito. Se no ano que vem o filme do Edir Macedo estiver lá no topo como dos ingressos mais vendidos, saiba você que foi tudo fraude, foi tudo manipulado. E eu peço a você que boicote este filme do Edir Macedo. Não assista este filme, não compre este DVD e nem vá ao cinema. Não aceite convite de obreiros ou qualquer um que venha à sua casa te dando ingressos de graça. Porque isso aí vai financiar toda a vida luxuosa de Edir Macedo. Porque, como já foi falado essa semana, o Edir Macedo revelou em uma reportagem o que foi um tapa na cara daqueles que frequentam a Igreja Universal e são dizimistas. Ele simplesmente mostrou seu apartamento de 33 milhões de dólares em Miami. Eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre isso no ano passado, mas aí algumas pessoas disseram o seguinte: você está mentindo. O Edir Macedo não compraria algo dessa magnitude com o dinheiro das pessoas. E agora está aí a prova. E ele ainda passou público, passou na Rede Record para todo mundo ver. Um verdadeiro tapa na cara de você, dizimista, você que frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu acho que está na hora de você dar mais valor no seu dinheiro e não ficar dando para esses lobos malditos, não. Esses carniceiros. Guarda teu dinheiro, valoriza teu suor. Porque nessa crise que o nosso país está passando, o que não falta são 171 estelionatários por aí querendo roubar teu dinheiro. Para você ver a ganância e a necessidade de divulgar a autoimagem que este homem tem. Porque ele já fez 1 livro, 2 livros, 3 livros falando sobre ele. E agora vai fazer 3 filmes falando sobre ele. E com certeza você aí que faz parte do corpo de obreiros da Igreja Universal, de pastores, vai ser obrigado a assistir esse filme várias vezes. Assim como eu fui no passado, que eu estava na Igreja Universal, que eu fui obrigado a comprar o livro, eles vão obrigar você a assistir o filme. Que ganância é essa que esse homem tem de divulgar a sua imagem? Fique sabendo você que Jesus Cristo é o homem mais influente de todos os tempos. Mas ele nunca escreveu nenhum livro. Pelo contrário, escreveram vários livros sobre ele. Mas ele mesmo jamais escreveu algo sobre si. Então fica com Deus, compartilhe o máximo que puder este vídeo. Vamos boicotar este filme do Edir Macedo, esse filme do Edir Macedo. Ok? Até a próxima. O senhor crê que essa sua eleição, o senhor sendo eleito, foi a fogueira santa, prefeito? Foi a fogueira santa, com certeza. Quando eu cheguei à igreja aqui, eu cheguei a manifestar de demônio aqui, devendo R$800. Qual foi o seu primeiro sacrifício numa fogueira santa? Meu primeiro sacrifício na fogueira santa foi um carro que eu tinha, que foi um Golf na época. Qual o valor? Eu não sei, 26 mil. 26 mil. Ontem ele entregou aqui no altar uma mala, posso falar o valor? Pode, sim. Com R$100 mil. E eu tinha também um carro de luxo. Esse carro de luxo eu tinha acabado de comprar. No Brasil só tinha 600 unidades. Eu peguei esse automóvel e coloquei no altar. Ainda tinha gente no meu grupo que sabia que eu era da Igreja Universal. Vem cá que eu te mostrar um negócio. Abri o computador, mostrava a casa do bispo. No estado do Rio de Janeiro, a suspeita de corrupção, de desvio de dinheiro público na cidade de Itaguaí provoca até surpresa, porque os sinais das irregularidades chegam a ser escandalosos. A TV de 85 polegadas foi só um dos artigos de luxo que chamaram a atenção da Polícia Federal. O modelo de última geração foi apreendido na casa do prefeito de Itaguaí, Luciano Mota, do PSDB. Segundo os agentes, Luciano pagou R$99 mil em dinheiro pelo aparelho. O prefeito é o principal alvo de uma investigação que já dura 6 meses. De acordo com a Polícia Federal, ele comandava uma quadrilha que desviava verbas dos royalties do petróleo e do Sistema Único de Saúde. Os investigadores dizem que o esquema de corrupção consumia pelo menos 30% do orçamento da cidade, algo em torno dos R$10 milhões por mês.
Alguns moradores começaram a suspeitar do prefeito em junho de 2013. Primeiro, desvios de medicamentos no hospital público. Depois, os kits escolares que foram comprados, mas nunca chegaram. Começamos um grupo começou a se reunir para poder garimpar o jornal oficial, que a gente lê muito jornal oficial. E a partir daí nós fomos vendo que as coisas eram compradas e não chegavam ao município. Só numa compra de pães foram gastos R$177 mil. Mas no endereço da padaria só existe esta casa. Na saúde, há postos fechados e o Centro de Especialidades Médicas está sendo despejado. A prefeitura não paga o aluguel há 1 ano e 3 meses. No mesmo período, gastou R$4.200.000 com festas e shows. Enquanto isso, o prefeito Luciano Costa, que ganha R$25 mil por mês, era visto dirigindo uma Ferrari. O carro, avaliado em R$1.200.000, pertence ao dono de uma empresa de limpeza urbana, um ex-frentista, apontado como laranja pela investigação. No registro da candidatura enviada ao TRE em 2012, Luciano Mota declara que não tem nenhum bem, mas os investigadores dizem que ele é dono desta casa de praia, em Mangaratiba, no litoral do Rio, e deste Porsche. Vamos para mais um ponto aqui da Igreja Universal, que é cura divina. Como nós falamos, o Edir Macedo entende que as doenças são resultado direto da operação de espíritos malignos. Epilepsia, AIDS, tumores, tudo isso é encarado como sendo causado por essas entidades. Inclusive, é possível, na cosmovisão dessas igrejas, você fazer uma relação entre determinados demônios e as doenças que eles produzem. Então, tem espíritos maus que são especialistas em câncer, ou que são especialistas em AIDS ou outro tipo de doença, não é? O Macedo vê a atuação dos espíritos, especialmente nas doenças mais difíceis de sarar. Eu vou ler aqui uma entrevista que ele deu à Veja, nas páginas amarelas, alguns anos passados. Ele disse: há pessoas que têm feridas nas pernas que não cicatrizam nunca. Por quê? Aquilo é um espírito que está alojado ali, ou seja, tem um demônio ali alojado naquela cicatriz. Aquilo é um espírito. Aqueles que têm dor de cabeça constante, daquelas que não há médico que descubra a causa, pois bem, isso é um espírito. Isso é um espírito. Então, doenças incuráveis, dor de cabeça constante, males que a medicina não resolve, ele diz que isso é a presença de um demônio. O demônio se alojou no corpo da pessoa e causa esse tipo de coisa. Ele vê a cura divina, e aqui é um ponto que nós chegamos aqui quase que no coração do pensamento da Igreja Universal. Edir Macedo acredita que a vontade de Deus é sempre curar o crente ou as pessoas. Deus sempre quer curar, sempre. Se a pessoa não é curada, é porque faltou fé. Faltou fé, mas não, a culpa não é de Deus. Deus sempre quer curar as pessoas. E ele diz isso com base numa interpretação que ele faz nessa passagem que nós lemos durante o culto de Isaías 53. A passagem que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Acompanhe aqui comigo, porque é importante você entender esse raciocínio. Voltando lá àquela passagem. 53 de Isaías, versos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Edir Macedo vai dizer, olha aqui, o profeta Isaías diz que na cruz do Calvário, Cristo levou não somente os nossos pecados, mas também as nossas doenças, não é? Diz aqui, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e no final do verso 5 diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí você junta isso, Mateus capítulo 8, por gentileza, abra aí.
Chegada a tarde, Mateus 8, a partir do verso 16. Chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O próprio Mateus interpreta Isaías desse jeito. Ele diz que o ministério de curar de Jesus era cumprimento daquilo que Isaías tinha dito, que ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. A partir daí, então, Edir Macedo diz que da mesma forma que Deus deseja nos perdoar os pecados, Ele também deseja curar as nossas doenças, porque Cristo morreu pelos dois. Cristo levou nossas doenças e os nossos pecados na cruz. Portanto, a cura é um direito do cristão. Daqui você agora pode entender porque ele diz: você tem que reivindicar a Deus a cura. Você tem que determinar a cura, porque é um direito seu que Cristo conquistou na cruz. Será que essa interpretação está correta? Vamos pegar primeiro a questão do pecado. É verdade. Em primeiro lugar, nós temos que dizer que ele está correto, até porque Mateus confirma, né? Ele está correto em dizer que na cruz Jesus levou não somente os nossos pecados, mas levou também as nossas doenças. Isso aí é verdade. Então, o que Cristo fez na cruz foi amplo, foi não somente para nos redimir a alma, mas também o corpo. Então, Cristo fez isso na cruz. Nesse ponto ele está absolutamente correto. Mas a grande questão é como é que Deus aplica o que Cristo fez na cruz a nós pecadores. Tomemos o caso do pecado. Na cruz, Cristo levou os nossos pecados sobre si, não é verdade? Ele levou. Então, a pergunta é: os efeitos disso eu experimento completamente nessa vida? A resposta é não. Por quê? Porque Deus administra o perdão de pecados em 3 fases. Primeiro, Ele me concede o perdão da minha culpa. Quando eu me converto, eu sou perdoado da minha culpa. Deus tira a culpa do meu pecado. Mas o pecado continua em mim, não continua? E aí vem a segunda etapa, que é a santificação. Deus começa a quebrar o poder do pecado em mim. Esse é um processo que dura a vida toda, até minha morte. E é progressivo aqui nessa vida. Mas eu vou morrer com o pecado dentro de mim. Terceira fase, Cristo me liberta da presença do pecado, na ressurreição dos mortos, quando eu terei um corpo imortal, perfeito, igual ao corpo de Cristo. Então, na cruz, Cristo levou meu pecado, só que isso é administrado em etapas. Se eu for pegar de vez, significaria que na hora que eu me converto, eu recebo perdão de pecados, libertação da presença do pecado e libertação e um corpo glorioso. Mas não é isso que acontece. A gente é perdoado aqui, mas a gente continua pecando e só vai se livrar do pecado na vinda de Cristo Jesus. Eu quero dizer a vocês que é da mesma forma que Deus administra a cura. Deus pode lhe curar aqui, você pode pedir e Deus pode lhe curar aqui, mas não significa que você vai ficar isento de doença, porque ela vai voltar de um jeito ou de outro. Você vai ter outras doenças, à semelhança do pecado. Sabe quando é que Deus vai curar todas as suas doenças? Na ressurreição dos mortos. Quando você ressuscitar dos mortos num corpo glorioso, perfeito, aí sim você vai ter um corpo livre de doença, imortal. Ou seja, tudo que Cristo fez na cruz é aplicado por Deus na história até o fim da história, quando Cristo vier. Então está errado você dizer que com base na cruz você pedir a Deus que Deus lhe dê libertação completa e total das doenças aqui nesse mundo. Seria a mesma coisa você dizer para Deus: Deus, tira de mim todo o pecado, eu não posso mais pecar, eu não quero mais pecar aqui nesse mundo. A resposta de Deus vai ser: ainda não, tem que esperar a glória. Então, você pode e deve, nesse ponto aqui a gente aprende uma lição. A gente não ora tanto pela cura quanto deveria. E a gente não lembra que a base da cura é a cruz de Cristo. Nós devíamos fazer isso mais vezes, pedir que Deus nos curasse. Mas você pode saber que Deus pode curar ou não.
vai depender da vontade dele, porque ele só vai nos libertar plenamente das doenças na ressurreição dos mortos. O erro de Edir Macedo é querer que o crente, ou dizer que os crentes podem receber tudo isso aqui e agora, e que Deus vai curar sempre, e que isso é alguma coisa que você pode reivindicar de Deus de maneira completa. Olá pessoal, Thiago Lima novamente. No último vídeo eu mostrei para vocês uma das maiores artimanhas do sistema religioso, que é dizer que o templo deles, ou aquela construção, é a casa de Deus. E compara esse local com o templo que existia em Israel, mais exatamente na cidade de Jerusalém. E esconde totalmente o fato de que o Messias pregou contra as práticas daquele templo e profetizou a sua queda. E também que foram os sacerdotes deste mesmo templo que, inconformados com as palavras de Cristo, se reuniram com o sumo sacerdote e o mataram. Se você não assistiu, recomendo que você assista. Mas qual seria o motivo para que eles lhes enganassem desta forma? Acredito que de cara a maioria de vocês iriam dizer: dinheiro. Eles lucram com isso grandiosamente, e os apóstolos nos alertaram disso. Sim, mas tem algo muito mais importante do que isso. Algo que a maioria das pessoas não enxerga. Algo mais importante do que dinheiro, material, físico. Algo que afeta diretamente o nosso espiritual. Com essa máscara de enganação, eles colocam um véu para que você não enxergue o mandamento mais importante do nosso Criador. Eles fazem com que as pessoas não cuidem do verdadeiro templo. Vou explicar melhor. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, peço que você se inscreva, pois talvez com apenas esse vídeo você não consiga entender a mensagem que quero passar. Caso você conheça alguém que esteja ainda preso nos enganos do templo, dominado pela falsa máscara desse templo físico e desprezando o verdadeiro templo do nosso Criador, peço que você compartilhe e, se possível, até marque essa pessoa, pois nós somos a resistência. Somos dissidentes e somente conseguiremos abrir os olhos de nossos irmãos se trabalharmos unidos, como um corpo, assim como o Messias verdadeiramente nos ensinou. Pois da mesma forma que foi bom para mim e para você ouvir a verdade, enxergar e estar liberto das mãos dessas serpentes, creio que tem muitos irmãos nossos que também estão sedentos e precisando do pão que dá a vida eterna. A palavra sem fermento. Com esse vídeo, não pense que quero ofender nenhum religioso, nem católico, nem evangélico. Essa não é a minha intenção, e sim, com toda a pureza do Evangelho, mostrar a verdadeira palavra do nosso Messias, descontaminada, sem ganho, sem lucro, a qual lhes garanto que desde o tempo de João Batista até os dias de hoje, homens maus tomaram o reino dos céus por violência e pela força se apoderaram dele. Então temos que tirar da frente todo esse engano que esses homens de coração podre colocaram e mascararam, para que assim muitos de nossos irmãos, assim como nós, consigam enxergar a verdadeira palavra de Cristo. Mas nós, no mesmo caminho de Cristo e dos apóstolos, os quais não construíram templos físicos, não cobravam dízimos nem ofertas, não instituíram doutrinas físicas e nem pagãs, temos a missão de difundir estas puras palavras ao nosso próximo, pois isso também é uma forma de amor. Destruam esse templo físico e eu o reconstruirei em 3 dias. Mas eles não entenderam de qual templo o Messias estava se referindo. Até os dias de hoje, os líderes religiosos não enxergaram ou não querem enxergar que o Criador dos céus e da terra não habita em nenhum templo feito por mãos humanas e que não necessita de nada, ou seja, de dinheiro nenhum de nossas mãos, e que o Messias lhe mostrou que o Criador não estaria nem no monte e nem no templo, ou em nenhum outro lugar físico ele poderia ser encontrado, e sim em espírito, pois essa é a essência do Pai, essa é a nossa essência. Além de lucrarem muito mentindo para você, dizendo que a casa de Deus é um local físico, eles afetam a maioria das pessoas em geral, a qual querem buscar ao Criador de coração puro, pois escondem o verdadeiro templo de Deus. Não sabem que vocês são o verdadeiro templo de Deus? Eles escondem e mascaram pedindo dinheiro, mentindo sobre dízimos e ofertas, para que você sustente aquele templo físico, onde os fazem pensar que aquelas frases faladas são a palavra de Deus, e que você necessita toda semana ir até lá, bater seu cartão e pronto, fez sua parte, mas não esqueça de sua oferta. Enquanto isso, os verdadeiros templos do Pai, os que realmente necessitam de manutenção, ficam jogados por aí. Os pequeninos, os pobres, os enfermos, os órfãos, os necessitados, escondem o mandamento mais importante do Criador, tiram de nossa frente o foco principal, o que realmente importa para que herdemos a nossa vida eterna. Esse é o grande lance deles, a grande jogada da serpente. Dinheiro físico é apenas um subterfúgio. A missão principal é esconder o mandamento verdadeiro do Criador, é camuflar o verdadeiro templo
que somos nós. Por isso, naquele grande dia, muitos religiosos. Esse versículo é para os frequentadores do templo físico, mas poucos deles enxergam. Se entenderem, irão dizer: Senhor, nós profetizamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, fizemos grandes coisas em seu nome. E ele lhes dirá abertamente: Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas por que isso? Porque tive frio e não me destes de vestir, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Esse é o verdadeiro mandamento, o qual cada um pode ensinar para o seu próximo. Esse é o verdadeiro evangelho, simples, sem fardos, que deve ser pregado e vivido, sem necessidade de templo, ou de sacerdote, ou de dinheiro, apenas com algo que move o coração, que é o amor. Por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, principalmente aquelas que ainda estão presas nas mentiras do falso templo de pedra, pois sozinho eu não consigo fazer muita coisa. Mas se todos nós juntos nos unirmos, muitas e muitas pessoas enxergarão as verdadeiras palavras do Messias. Esses falsos líderes, falsos profetas serão totalmente desmascarados. E assim, da forma que ele nos ensinou, a sua pura e verdadeira mensagem chegará a muitas pessoas. E como eu já disse em outros vídeos, se apenas uma delas, uma só dessas pessoas que ouvirem, assim como nós, se libertarem dessa mentira toda, isso já será extremamente recompensador para mim. E acredito que para você também. Eu sou Thiago Lima e não esqueçam de se inscrever nesse canal. Um grande abraço a todos. Bom dia pessoal, boa tarde. Eu queria contar para vocês aqui uma história antiga. Essa história lá do século VI. Independentemente da sua religião, crença, denominação que você frequente, eu gostaria que você ouvisse essa história e compartilhasse o máximo que você puder, porque é uma história muito antiga e até hoje tem muito a nos ensinar. Uma história antiga que ao passar dos séculos, nós estamos atualmente no século XXI, a história foi criada no século VI e até hoje é uma história que passa muita mensagem verdadeira. A história que eu vou contar é a história da caverna. Eu gostaria muito que você ouvisse essa história até o final. Isso vai responder muitas perguntas para você e também nos mostra o motivo pelo qual as pessoas estão tão separadas ultimamente. Homem separa da mulher, marido separa da esposa, esposa separa do marido, amigos se separam. Todos se separam, o mundo está dividido, completamente dividido. Jerusalém, que era a cidade do Messias, por onde ele passou, hoje atual está dividida entre várias religiões. E a história é a seguinte: imagina um grupo de pessoas que nascem dentro de uma caverna, e lá dentro eles nasceram, cresceram, viveram, só viram a caverna, não viram mais nada a não ser a caverna. Eles ficam acorrentados a vida inteira, pelos pés, pelas mãos. A única imagem que eles conseguem ver dentro daquela caverna são sombras projetadas na parede. E essas sombras fazem movimentos de vai e vem, mexem os braços, mexem as pernas. São sombras estranhas. Com o passar dos anos, as pessoas dão nome a essas sombras. O nome tal, fulano de tal e ciclano. Acreditam serem deuses. Acredito que o mundo lá fora não existe, são apenas sombras, são os monstros. E ali elas permanecem isoladas dentro da caverna, acorrentadas, isoladas do mundo. A única coisa que elas veem é só a sombra, mais nada. Até que um dia um homem decide sair dessa caverna. Ele consegue soltar os grilhões e sair da caverna. É tudo ou nada. Se lá fora é realmente tudo isso que a gente imagina, prefiro morrer lá do que morrer aqui preso, acorrentado o resto da minha vida. Então ele solta os grilhões e sai da caverna. Então logo ele vê que aquelas sombras, na verdade, eram projetadas na parede por imagens, pedaços de paus e pedras que foram colocados lá propositalmente. Não era nada daquilo do que eles imaginavam.
lá fora não é nada daquilo que eles imaginavam. Existe um mundo, existe um paraíso para onde se correr, para onde se ir, para o que se fazer. Não existe monstro, não existe bicho, nada que os mataria lá fora. Obviamente esse homem ele volta para a caverna para tentar avisar os seus amigos e parentes que estão dentro da caverna para que eles saiam. Que aquilo ali que eles estavam vendo nada mais era do que gravetos, sombras projetadas na parede. Porém esse homem, como ele abriu os olhos, a claridade do sol fez com que seus olhos se acostumassem com a claridade. Quando ele entrou na caverna não conseguiu ver mais nada por conta da escuridão que seus olhos já não estavam mais acostumados. Então as pessoas passam a achar que ele estava louco, que esse homem está louco. Ele está louco, ele quer tirar a gente daqui para morrer lá fora. Você pode ver que ele nem consegue enxergar a gente direito. E eles ameaçam esse homem para ele não voltar mais. Tentam até matá-lo com pedras, jogam gravetos. Tudo para afastar esse homem que eles acreditam estar louco. Então, pessoal, essa foi a história. O que a gente entende com tudo isso? Atualmente o mundo está dividido por conta de religiões. Cada pessoa aí tem o seu globo, onde ela vive lá dentro da sua religião, onde ela cresceu. Tem pessoas que não tiveram nem a chance de escolher a religião, ela simplesmente nasceu dentro de uma religião. Quando ela se deu por vida, por gente, ela já estava batizada numa igreja, num local onde ela não queria, onde ela nunca se pediu permissão, com roupas ou vestes, coisas que ela nem sequer queria. E ela nasceu nessa religião e ficou presa nessa religião. As outras pessoas também ficou ali presas no seu globo de religião, na sua crença. Cada um atacando o outro, a minha certa, a sua certa, a minha certa. Tá na Bíblia assim, tá na Bíblia ali, assim, assim. Mas pensa, a Bíblia diz que Cristo, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então como pode o braço querer ir para o lado e a perna querer ir para o outro? Como pode o braço querer levantar e a perna querer abaixar? Não iam para lugar nenhum, vão estar sempre em conflitos ali, um tentando sobrepor a sua opinião em cima do outro e brigando. Nessa briga incessante passaram anos e anos e pós anos e dias e meses. A pessoa morre de velhice e a vida dela foi resumida em apenas briga e discórdia. Mas se Cristo é a cabeça, como diz a Bíblia, como pode o corpo querer, os membros do corpo querer cada um ir para um lado? Não faz sentido. Então nós temos que deixar as diferenças de lado. Nós temos que esquecer as religiões, temos que nos unir, temos que parar com toda essa palhaçada de eu sou da igreja de tal, eu fui batizado no tal, a minha certa e tal. O Messias é só um. Lá no reino dos céus não haverá religião, não haverá batismo, não haverá nada. Todos irão acreditar em um só, que é Jesus Cristo. Então como pode você achar que vai entrar no reino dos céus com tanta discórdia? Impossível, impossível. Então essa foi a mensagem que eu queria passar para vocês. Independentemente da sua religião, a Bíblia foi escrita por um só Espírito. Vários homens escreveram na Bíblia, mas um só Espírito estava dentro dessas pessoas. Então não faz sentido haver tanta discordância. Vamos seguir ao Messias, vamos seguir a Jesus Cristo, ao que Ele nos ensinou, que é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esta é a mensagem para vocês. Fica com Deus e uma boa tarde.